Nós estamos aqui para falar a verdade. Se vocês tivessem vindo nos ouvir primeiro, antes de ir ao Supremo, tudo que vocês ouvissem lá, eu vou dizer, olha, é mentira o que eles estão dizendo aqui. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Porque os ministros do Supremo, aliás, diferente dos outros, eu quero ser filmado, quero ser gravado. Porque a Suprema Corte, lá onde vocês estiveram, eu sabatinei todos eles. Eu tenho 3 mandatos de senadores. Exceto o Nunes e o André Mendonça, mas por quem militei muito, mesmo fora do mandato, porque o presidente Jair Bolsonaro a ser esfaqueado em 2018 por Adélio Bispo. Aliás, quero que os senhores registrem que Adélio Bispo é a pessoa mais importante do Brasil. É o mais glamourizado, é o mais amado, é o mais guardado. Ninguém pode quebrar sigilo de telefone dele, ele é protegido pelas autoridades, ele tem advogados muito fortes, muito famosos dessa tal grupo como é que é o nome das advogadas? Prerrogativas. E esse Adélio Bispo que esfaqueou Jair Bolsonaro, que até hoje, esse que não é um lobo solitário. Vejam que nós estamos vivendo. O presidente da Suprema Corte, chamado ministro Barroso, o Alexandre de Moraes, ele é relator de um inquérito que começou com esse rapaz aqui. E esse inquérito começou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é para tratar de questões internas e não de questões externas. Olha só a inversão disso. E aí virou um estômago de elefante, onde eles jogam tudo ali dentro. O ordenamento jurídico do Brasil, nós estamos vivendo na época da internet, nós estamos vivendo na época cibernética. O nosso ordenamento jurídico está nas nuvens. Essa Constituição que você recebeu, deixa eu dar um beijo nela, porque é uma afinada. Tchau, tá morta. Ninguém a respeita. Ali cada um faz o seu próprio papel. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar a foto dele. Chama Clezão. Ele foi morto nas vísceras, senhor. Nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo, por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. A esquerda do Brasil, que vocês conhecem, vocês estão lá para estudar esses assuntos, em 64, eles falam que o Herzog desapareceu nos porões da ditadura. Esse cidadão aqui desapareceu nos porões. E o sangue dele está na mão do Supremo Tribunal Federal. De Alexandre de Moraes, que aliás é o CEO daquele negócio lá, está na mão dele. 1 minuto. Essa família aqui sofrendo. Aqui está o advogado, o nosso presidente da Suprema Corte, o senador, o ministro Barroso, fazendo o seu discurso, um comício no meio de jovens da Uni, dizendo: acabamos com o bolsonarismo. Bom, a não ser que ele nos convença a ser a favor de aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor de invadir terra dos outros, aí acabou mesmo, né? Mas veja, isso é papel de ministro, e aqui é ele. Cadê o vídeo? Esse vídeo aqui, quero que você escute a voz dele, dizendo o seguinte: eleição não se ganha, se toma. E ele estava lá pousado do seu lado ontem, deve ter contado mentira pra caramba. Aqui. Aqui ele aqui, ó. Se toma. Em seguida pergunta, ó. Não tá gravando não, né? Tá com som não, né? Esse é aquele santinho que tava sentado com você lá, que tá nas fotos nos jornais hoje. Viu? Agora tem um outro aqui. Posso tirar essa aqui? Olha aqui. Vou dar 1 minuto aqui. Ele aqui. É porque sobrou 1 minuto de alguém aí, eu peguei e guardei. Não sei. Tá garantido aqui, pode deixar. Ó. O senhor vai responder as Forças Armadas? O senhor vai deixar o código-fonte ser exposto?
Brasil precisa dessa resposta, ministro. Com todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o Mané numa mola. Perdeu o Mané. Essa senhora aqui, me perdoa, essa senhora aqui, tá vendo aqui? Eu sou um dos senadores que mais vivi dentro da colmeia, que é a penitenciária feminina aqui, e a Papuda, que é a penitenciária de adultos. Eu sou o senador que mais estive lá, que mais convivi. Tá vendo essa senhora aqui com as filhas aqui? Isso aqui é roupa de presidiária. Ela aqui escreveu com um batom, aqui nessa estátua, perdeu o Mané. Ela eternizou uma frase dele. Sabe quantos anos ela tomou, doutor? 17 anos de cadeia. 17 anos. Porque escreveu a frase. O senador Magno Malta faz denúncia contundente contra o STF e alerta sobre ameaças à Constituição. O senador Magno Malta não tem medo de falar a verdade. Em um discurso firme, ele denunciou o que considera uma grave ameaça à democracia brasileira, acusando ministros do Supremo Tribunal Federal de agirem contra a Constituição e de se omitirem diante de decisões cruciais para o país. Segundo o senador, há uma tentativa crescente de cercear a liberdade de expressão e impor leis que não respeitam os princípios constitucionais. Estão rasgando a Constituição, afirmou Magno Malta, destacando a sua preocupação com a condição política e jurídica do Brasil. O parlamentar também criticou a atuação do STF em momentos decisivos, alegando que, quando deveriam agir em defesa da nação, os ministros se calavam, voltavam atrás e ficavam omissos. E ele reforçou que essa postura coloca em risco a estabilidade da democracia e os direitos fundamentais da população. Além disso, Magno Malta fez um alerta sobre a situação econômica do país, enfatizando que desde a eleição do presidente atual, os preços dispararam e a vida do cidadão brasileiro tem se tornado cada vez mais difícil. Diante dessas declarações, surge a pergunta: você concorda com a denúncia do senador Magno Malta? Assista ao vídeo, deixe a sua opinião aqui nos comentários e já pode apertando o seu like. O povo do Brasil estava vivendo numa catarse. Ali não tinha um canhão, ali não tinha um apoio de nada, de nenhum outro país. Jair Bolsonaro já não estava mais aqui. Se quebrou um vidro, se algum vândalo fez alguma coisa, agora digo ao senhor, o general G. Dias, que é o GSI do presidente da República, as imagens apareceram dele lá dentro, com algumas pessoas, ele dando água, servindo as pessoas, que supostamente eram vândalos desse dia. Eu garanto ao senhor, com a pureza da minha alma, eu procurei essas pessoas no presídio. Eu os visitava 2, 3 vezes por semana. E eles não estavam lá, naquela montagem. Então eu espero que os senhores, desprovidos de qualquer paixão, sejam os senhores socialistas ou não, progressistas ou não, como diz o povo brasileiro, que vocês analisem isso com sentimento de um país que está pagando um preço, de uma Suprema Corte, de um país que vive um consórcio de uma ditadura do proletariado, um consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal, um consórcio que envolve, infelizmente, o presidente dos poderes das duas casas. Então, em nome dessa gente, é que vocês precisam entender que o Brasil já vive uma ditadura. Encerro com um debate cabuloso aqui, do Tagliaferro, que é um cidadão, assessor de Alexandre de Moraes, um perito, certo? Conversando com outro perito contra a revista Oeste, uma revista de direita aqui. Mas o ministro queria pegá-los. E ele diz, olha, não achamos nada, tudo que eles estão falando é sobre jornalismo, não tem crime aqui. Aí o outro disse, cria, inventa, busque a sua criatividade, porque o ministro precisa punir. Olha, que país nós estamos vivendo? Se o senhor visse o discurso, o presidente da Suprema Corte do Brasil está aqui, ó. Ele foi o advogado de César de Batista, o senhor trabalhando num lugar onde o senhor sabe quem é esse terrorista que está preso de prisão perpétua por ter queimado crianças inocentes e famílias. Sabe quem advogou para ele? O presidente da Suprema Corte do Brasil hoje, que fala em liberdade e democracia, prende inocentes e, olha aqui, todos esses que estão aqui são deputados de esquerda. São deputados de esquerda. É muita coisa para 5 minutos, mas eu espero que eu tenha cumprido o meu papel
Espero que eu tenha cumprido meu papel, não tenho problema nenhum. E quero dizer uma coisa a vocês: tenham cuidado de criar uma comissão, pedir para assistir detalhadamente a sabatina de cada um dos ministros que aí estão, e vocês verão que eles não passam de um estelionato. Penso que o Putin não quer fazer uma guerra com o Brasil, nem a Ucrânia, nem a China. A China é pior, a China quer tomar tudo para ela. Eu acho que é o momento da gente rediscutir um país com fronteiras abertas, é a hora, senador Mourão, de rediscutir o papel das Forças Armadas no Brasil. Uma hora que as Forças Armadas passam por um momento de plena descredibilidade. Um dos seus devia estar sendo julgado no Tribunal Militar, tá? Agora rediscutir o papel do Tribunal Militar, porque eu não sei para que ele serve. Mas eles são jogados aos bichos para serem julgados por civis, sabe? Agora, interessante, depois de um relatório que é entregue, que indicia 36 pessoas, 10 dias depois o general Braga Neto é preso porque está atrapalhando as investigações que eles concluíram e entregaram. Assim, só falta chover para cima, ou já choveu, eu que não vi. Mas o que eu quero dizer sobre a Polícia Federal, eu acho que tem que rediscutir. Nós temos 1.100 quilômetros abertos só com o Paraguai. E há 5 anos atrás, tinha 35 federais em 110 quilômetros. Nas cabriteiras, no Mato Grosso, por onde entram os carros roubados, senadora Dorinha, e vai para lá um carro usado, vale meio quilo de pasta, que os caras chegam a fazer 50 quilos de cocaína, botando lá resto de mármore, pó de mármore, maisena e tal. Um carro novo vale 4 quilos de cocaína, pasta pura, e passa pelas cabriteiras todas abertas, porque o país, nosso país, as nossas fronteiras, elas são tem muita dimensão. Então um projeto como esse, um reforço de Polícia Federal, é claro que não vai resolver. Mas foi uma instituição, ao longo do tempo, das mais respeitadas nesse país. E formar policiais federais que realmente tenham vocação. Por exemplo, o sujeito passa no concurso da Federal, ele vai para a escola da Polícia Federal, ele passa 6 meses. Passou num concurso para delegado, que eu acho uma coisa errada. O menino saiu da faculdade com 25 anos, vira delegado da Polícia Federal, com outro que está lá, que é agente, com 18 anos de fronteira, concorre para delegado sem ter nenhuma pontuação. Um menino inexperiente vira delegado e vai mandar num cara de 18 anos de fronteira. É uma coisa que a gente tem que discutir isso aqui. Saiu da faculdade, fez até um curso mal feito, virou delegado. E aí a mãe vai no meu gabinete: senador, preciso falar com o senhor. O que foi, né? Não, meu filho passou na Polícia Federal e... que bom, que bênção, né? E o que há? Não, porque ele passou para delegado, ficou 6 meses na escola e mandaram ele para a fronteira. Queria ver se o senhor não podia intervir para trazer ele lá para o nosso estado. Mas por quê? Porque onde ele está é muito perigoso. Por que seu filho não fez concurso para o Correio? Porra. O cara faz concurso para a polícia e depois está com medo de ficar na fronteira? Então isso, meu irmão. Então, por isso que eu acho que o treinamento de Polícia Federal, Flávio, e aqui, nós precisamos discutir isso, porque água mole em pedra dura, bate até que fura, mas nesse caso está batendo até que acaba a água, né? Nós temos que discutir isso, porque o cara não pode passar num curso de direito e virar delegado com 25 anos, com 23 anos de idade, e fez um curso mal feito, senador Everton. E aí um cara concorre com ele também para delegado, com 18 anos, na rua, trocando tiro, prendendo traficante, almoçando no mesmo traficante, lá na fronteira, no mesmo restaurante com a família, que o traficante que ele prendeu está solto lá olhando para ele, almoçando, e o cara está ali, casca grossa. Ele não concorre, ele concorre, ele deve concorrer para delegado, mas ele devia ter 10 pontos na frente daquele outro que vai concorrer. Não, ele vai lá e perde, porque o outro acabou de sair da faculdade. Nós precisamos discutir essas coisas e rediscutir o papel das Forças Armadas. Ninguém quer invadir o Brasil, mas o nosso adversário é o narcotráfico. O nosso advogado são os crimes organizados, o crime organizado. Por isso, rediscutir o papel das Forças Armadas no Brasil, pô. Rediscutir. Então, discuto isso, sempre falei isso sobre a Polícia Federal, e aí a mãe chora. Mas ele já pelo menos cumpriu o tempo de, como é que fala? 3 meses que você fica no serviço público, tem uma palavra lá que...
Estágio probatório. Estágio probatório. Não, ele só tem 30 dias lá, mas a mulher dele está grávida, ele está morrendo de medo. Tá, porque ele não fez concurso para a Caixa, senhora. Entendeu? Que é o cara que vai para a Polícia Federal, ele tem que ter vocação, irmão. Ele tem que ter sangue no olho. Por isso que o treinamento tem que ser igual ao do BOP. O treinamento de Polícia Federal não pode ser 6 meses de academia, senador Everton. Tem que ser igual ao do BOP, porque lá você sabe quem tem vocação para ser polícia ou não tem, porra. Mas, de qualquer maneira, senador Aziz, parabéns, Vossa Excelência do Amazônia, fronteiras abertas. E eu me lembro de um fato, que Vossa Excelência se lembra. O chefe do espaço aéreo, Mourão, o chefe do espaço aéreo da Amazônia, Moro, era um coronel, o Washington. Eu prendi ele na CPI do narcotráfico, porque ele fazia tráfico de droga nas aeronaves da FAB. O chefe do espaço aéreo da Amazônia. Agora imagine o que esse cara não fez pelos rios, pelos ribeirinhos, a desgraça disso. Não sei se Vossa Excelência se lembra disso. Foram presos 3 generais, 4 coronéis, o irmão do coronel Washington, né? Esse cara chegou como aspirante na época que eu era S2 na base aérea do Recife, e eu apresentei arma para ele, achou ruim porque eu chamei ele de aspirante, queria que chamasse de tenente, se ofendeu todo, e foi por ali, durante todos esses anos no Portão Sul da base aérea da Aeronáutica, que passava a cocaína pelo Portão Sul, lá na base aérea, no aeroporto dos Guararapes, para o mundo inteiro, fazendo tráfico nas aeronaves da FAB. Então, eu acho que nós estamos rediscutindo, são duas coisas, e o papel também e o treinamento da Polícia Federal. De qualquer maneira, eu tenho respeito, não consegui nada em tudo que eu fiz sem a Polícia Federal. A Amazônia precisa da Polícia Federal, da presença ostensiva da Polícia Federal, mas para isso é preciso ter efetiva. A senadora Dorinha falou aqui, aí você tem aqui um conglomerado da Polícia Federal aqui, em outros lugares você não tem, porque, na verdade, falta efetivo. Por exemplo, no meu estado, há uma carência nas polícias, tanto militar como civil, uma carência de número. Quer dizer, a polícia, ao invés de estar aumentando o número, está diminuindo, por conta de que o crime, de fato, é glamourizado. 2 anos avisando o óbvio. O Brasil, com essa política econômica ruim, não tinha muito tempo de vida. A economia ia degringolar. Não precisamos esperar muito tempo para que isso acontecesse. Um terraplanismo econômico, uma política econômica absolutamente catastrófica, levou o dólar a 6,20, um governo torrando 13 bi para tentar segurar o câmbio, e a taxa de juros para título de 2 anos em 15,70. Nenhuma surpresa. O que é surpreendente é o estado de negação completa do governo federal, que não consegue enxergar o erro e o rumo errado e equivocado da política econômica que eles estão implementando. O problema nem é o erro da política econômica se ela não afetasse todos aqueles que, inclusive, não votaram nesse governo, que certamente iria levar o Brasil à bancarrota. Então, logo o presidente saiu do Sírio-Libanês, ele deu uma entrevista fantástica. Falou sobre o acidente dele, falou sobre a condenação pela Lava Jato e falou sobre a economia. Só disse a verdade quando falou sobre o acidente. Presumimos. Quando falou sobre a Lava Jato, ele disse que dava ao general Braga Neto o benefício da presunção da inocência que ele não teve, que é meio estranho. A Lava Jato começou em 13 de março de 2014 e o presidente Lula foi condenado em abril de 2018 para 9 anos de cadeia. O TRF4 reformou a pena, confirmou com 3 votos a 0 para 12. O TJ, em 2019, o presidente Lula já preso, reduziu para 8 anos num placar de 4 a 0, sem contar a condenação no sítio de Atibaia, mais 12 anos de cadeia, só em primeira instância. O presidente Lula entende que esse processo de legal que nenhum dos presos do 8 de janeiro tem direito é não ter a presunção da inocência. Ele foi preso na segunda instância. Se ele não tivesse a presunção da inocência, ele tinha que ser preso preventivamente e apodrecido na cadeia, como estão fazendo com os presos de 8 de janeiro. Vamos falar sobre economia. Senhores, quando o Lula lê sobre economia, vocês peguem a pipoca e se preparem para se divertir. Não existe na história do Brasil um cidadão que se arvore tanta autoridade para falar sobre economia que entenda tão pouco. Segundo o presidente Lula da Silva, ninguém nesse país tem mais pontos de habilidade fiscal que eu. Para início de conversa, ele nem sabe que habilidade. Ele devia estar tentando falar em responsabilidade. O presidente Lula fez a maior expansão fiscal da história do Brasil num primeiro ano de mandato. 1,6% do PIB. Só teve um
período que o gasto público aumentou mais que isso, na pandemia. E ele vem querer nos dizer que ele tem responsabilidade fiscal. O dólar a 6,20 e o juro aqui em 70 é fruto deste tipo de imbecilidade. Pior, o presidente Lula aumentou o endividamento de 71,7% para 78,6%. O déficit nominal deste país, nos últimos 12 meses, chegou em 1,1 trilhão de reais. 1,1 trilhão de reais, que a custo atual geram 170 bilhões de reais de juros a mais. Esse é o cidadão que vai em rede nacional e diz que tem responsabilidade fiscal. Depois ele diz que entregou a economia brasileira em 2010 situação privilegiada, uma vez que ela cresceu 7,6%. O que é um fato, o crescimento. Ele ignora, obviamente, que em 2009 a economia cresceu 0%. Portanto, o crescimento grande em 2010 nada mais foi do que o crescimento represado em 2009, que não aconteceu. Mas tu jamais entrega um país numa situação privilegiada entregando a economia brasileira para Dilma. Uma inapta completa, que levou o Brasil para a maior recessão da sua história em pouco tempo. Mexeu no juro da canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu no preço da luz da canetada, sonho da bancada esquerda. Mexeu nos preços do gás, sonho da bancada esquerda. Resultado, reprimiu a inflação. Quando veio em 2015, o caos se instalou no Brasil e nós perdemos uma década tentando arrumar o caos. Essa é a situação privilegiada que o Lula deixou o Brasil. Vocês acham que parou a mentira? O presidente Lula tem a cara de pau ainda de dizer que apenas o governo tem que se preocupar com os gastos do governo e não o mercado. Então o senhor avise ao mercado que financia o seu déficit que ele não precisa lhe prestar dinheiro. Aí o senhor emite em moeda, a inflação vira para 2, 3 dígitos e vocês colapsam a economia de uma vez. Esse é o cidadão que se arvora como autoridade econômica. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No final, ele diz que não tem nada errado no Brasil. Todo mundo diz que o problema do Brasil é fiscal. Qualquer um que saiba fazer conta de somar sabe que o problema do Brasil é um só, fiscal. Ele diz que não tem nada do problema fiscal, que o único problema do Brasil é o juro a 12,2%, que não tem sentido. Eu tenho que dizer para o presidente Lula que o juro não está 12,2%, o juro está 15,70%, que é quanto o Tesouro pagou hoje para financiar sua dívida. 15,7%. Ontem, o Banco Central, o Tesouro, emitiu NTNBs pagando 8,21%. Você tem dinheiro sobrando? Eu recomendo, como quem conhece alguma coisa de investimento, que vocês comprem NTNBs. Preço bom. 8,21 significa que o teu capital dobra a cada mais ou menos 8 anos. Vocês sabem quantos por cento dos títulos foram vendidos? 20%. O presidente Lula já perdeu para o mercado. O mercado não financia mais este governo. Conta tudo.